Capítulo 681. Sofong adoeceu. Jin. Memória desbloqueada mais um. Jin. Espaço de consciência tridimensional, elementar. Com os 3 avisos do sistema, Sofong sentiu os olhos brilharem. Cada pacote de presente despertava expectativa. Respirou fundo e ordenou: abrir o pacote de experiência de fabricação de molho de soja. Jin. Pacote de experiência de molho de soja transmitindo. Logo veio a dor aguda conhecida. Muito conhecimento foi inserido em sua mente como um vendaval, gravando-se firmemente. Essa sensação durou 4 ou 5 minutos, então cessou. Ele suspirou organizando o aprendizado. Só pelo nome do pacote já se sabia, tratava-se de métodos, processos e cuidados da fabricação de molho de soja. Porém precisava de grãos de soja, e não tinha certeza se existiam na ilha Inuit. Talvez seja útil depois. Murmurou, e deu outra ordem: usar memória desbloqueada mais um. Jin. Memória desbloqueada mais um. Minha reação também mudou, ficou mais rápida. Cerrou o punho, moveu levemente, a sensação era real, todo o movimento seguia as ordens do cérebro, memória fortalecida fez a reação aumentar. Boa sensação. Sorriu, pensando que se continuasse assim se tornaria um gênio. Inclinou a cabeça e afastou delicadamente os fios da testa da jovem. Abrir espaço de consciência tridimensional. Ordenou. Jin. Espaço de consciência tridimensional transmitindo. Sentiu como um martelo golpeando sua cabeça, a visão escureceu e desmaiou. Droga! Foram suas últimas palavras. Na manhã seguinte, o sol brilhante enchia o lugar. Van já estava na cozinha ocupada. Nugo. Sofong franziu a testa, abriu os olhos, boca seca, lábios rachados, lambeu-os, olhou para a jovem ocupada e verificou seu corpo. Não esperava que o pacote da noite anterior o fizesse desmaiar. Ficou deitado um pouco, examinou-se, nada estranho além da dor na cabeça. Sentou-se, massageou as têmporas, tonto. Sofong, acordou, beba água, seus lábios estão secos. Van lhe entregou uma xícara quente. Está bem. Glup glup. Bebeu tudo, o corpo relaxou, embora a cabeça ainda pesada. Sofong, o que houve? Parece mal. Ela tocou sua testa, franziu a sobrancelha. Não tem febre, mas por que tão pálido? Não é nada, só um pouco de tontura, logo passa. Segurou a mão dela, tranquilizando. Talvez por dormir mal, o ânimo caiu. Sorriu fraco. Eu disse para não virar à noite, e você não ouve. Ela reclamou. Não vai acontecer de novo. Prometeu. Quem acredita? Ela beliscou seu nariz, carinhosa e firme. A saúde é mais importante, não pode adoecer. Eu sei, depois deixo você me vigiar. Sorriu. Não quero. Confie em si mesmo. Ela bufou e saiu com a xícara. Pouco depois voltou com água de mel. Beba, vai aliviar. Ele bebeu, e a tontura diminuiu muito. Descanse mais, chamarei para o café da manhã. Tranquila, voltou à cozinha. Sofong, sente algo? Liu Tu perguntou. Nada grave, só tontura. Ele respondeu suave. Tonto? Será de comer muita carne selvagem, parasitas na cabeça. Liu Mon arregalou os olhos. Sua boca tremeu, era uma maldição. Se não sabe falar, cale-se. Liu Tu repreendeu. Só brincava. Liu Mon encolheu o pescoço, mas colocou a mão na testa dele. Temperatura normal. Quer mais água quente? Liu Tu perguntou preocupada. Não, já bebi. Ele acenou. Quer que eu massageie sua cabeça? Liu Mon arregaçou as mangas. Não, não precisa, logo passa. Ele riu. Tudo bem, eu ajudo, vai se sentir melhor. Ela sentou ao lado,
massageou suas têmporas suavemente. Muito confortável. Ele fechou os olhos elogiando. Aprendi com você. Ela riu lembrando da noite passada. Nada mal, aprendeu a essência. Ele elogiou. Muito melhor agora. Suspirou aliviado, claramente recuperado. Capítulo 682, Planejamento do futuro. Só estou um pouco tonto, não paralisado. Só Fong sorriu amargamente, depois sentou-se aliviado. Hai. Liu Yimon mostrou a língua de forma brincalhona. Os quatro se sentaram ao redor da mesa de madeira. O café da manhã de hoje foi sopa de verduras silvestres e amido de kudzu, ambos pratos leves. Com tontura não se pode comer gorduroso, beba primeiro esta tigela de sopa. Van colocou a tigela diante de Só Fong, dizendo suavemente. Embora não seja tão saborosa quanto a sua, o gosto não deve ser ruim. Só Fong sorriu, pegou a tigela de barro, sorveu a sopa quente e riu. O sabor é igual ao de antes, ainda delicioso. Só Fong, como você cozinha essa sopa? Liu Yimon perguntou curiosa. Quer saber? Só Fong franziu a testa, era um prato tônico. Sim. Liu Yimon respondeu rápido, assentindo como pintinho bicando arroz. Então um dia eu ensino você. Só Fong riu, para efeito tônico cada erva, cogumelo e ingrediente tinham medidas rigorosas, embora o gosto parecesse semelhante o efeito era diferente. Certo, falaremos quando você melhorar. Liu Yimon assentiu repetidamente. Após mais de meia hora, os quatro terminaram o café e deixaram os hashis. Só Fong, descanse um pouco, depois durma de novo, ao acordar estará melhor. Van disse séria. Está bem, ouvirei você. Só Fong sorriu, já havia prometido obedecer, embora não cansado ainda precisava deitar. Logo as garotas o empurraram para a cama, coberto com manta e saco de dormir. Durma, iremos moer o painço. Van ajeitou a manta e saiu. Só Fong olhou para a mesa, onde as irmãs Liu batiam grãos com pedras. O sono o cobriu, fechou os olhos, respirando de forma calma. Quando abriu de novo, o céu estava cinza, logo escureceria. Por que dormir de novo? Sentou-se, esfregou as têmporas, a tontura havia diminuído. Desceu da cama, olhou para fora e sorriu amargamente. Mais um dia perdido. Acordado, como se sente? Van e as irmãs Liu entraram. Já não tonto. Só Fong sorriu, não queria preocupá-las, também não podia dormir após o jantar, então disse isso. Bom, descanse, farei o jantar. Van secou o cabelo com toalha, claramente vinda do lago. O que comeremos esta noite? Liu Yimon brincou com o cabelo curto, sorrindo. Vocês decidam, só espero comer. Só Fong franziu o senho, comer sempre era um dilema. Após mais de meia hora, na mesa havia ainda a sopa de verduras, além de guisado de cogumelos e veado frito, todos aromáticos. Saboroso. Só Fong pegou um pedaço de veado. Só Fong, o que faremos amanhã? Liu Yimon perguntou. Enquanto mastigava, Só Fong respondeu. Procurar cogumelos de gordura de galinha. Você não queria aprender a sopa? Os cogumelos já haviam acabado, não cultivou mais, só na floresta. Certo, amanhã vou com você. Liu Yimon assentiu. Já procuramos ao redor, restarão. Liu Yimon perguntou suavemente. Amanhã iremos rio acima, entre arbustos espinhosos haverá cogumelos. Só Fong disse, já havia verificado o acampamento, menos acima. Tudo bem. Só Fong assentiu. Nesse momento, rio acima em um riacho, a mais de 3 horas do acampamento, as irmãs Yan construíam uma cerca. Irmã, assim está firme. Yan Munok amarrava galhos espinhosos. Sim, com mais 2 camadas será mais seguro. Yan Tanok verificou a luz do fogo e assentiu.
Esses galhos vinham de jusante, há 10 minutos, onde havia um matagal. Vendo a cerca pela metade, Nhanhunok suspirou. Irmã, acabaram os galhos. Então basta por hoje, amanhã cortaremos mais. Nhantanok bateu palmas, meio em um dia era bom. Certo, prepararei o jantar. Nhanhunok lavou as mãos e tirou a carne. Devemos armazenar mais, quando a cerca estiver pronta iremos caçar. Nhantanok disse baixo. Tudo bem, cortarei mais um pouco. Nhanhunok cortou mais carne salgada. Nhantanok negou com a cabeça, tirou a presa fresca, sabendo que a irmã não gastaria a salgada. Por dentro rezava, já era a segunda mudança, se aqui não houvesse presas talvez tivessem que mudar uma terceira vez, o que não queria. Irmã, o que pensa? Nhanhunok perguntou, chamando várias vezes sem resposta. Nada. Nhantanok negou. Ah, certo. Nhanhunok fez beicinho, mexendo a panela de verduras e carne. Nhanhunok, você acha cansativa essa vida? Nhantanok perguntou. Não, com você tudo está bem. Nhanhunok respondeu naturalmente, com covinhas no sorriso. Olhou para a irmã, dizendo doce. Ao contrário, acho essa vida interessante. Realmente interessante. Nhantanok sorriu. Capítulo 683, A azarada Liu Ymng. De manhã cedo, a luz do sol caiu sobre a ilha Uingip, os pássaros cantavam na floresta. Fongo, o café da manhã está pronto. A voz de Van veio de cima. Indo. Respondeu com a boca cheia de pó de carvão. Glup glup. Jogou água na boca, cuspiu, limpou o rosto com a toalha e voltou para a cabana. Hoje, ao acordar, sentiu-se revigorado, a mente mais clara que nunca. Papas de painço. Ao entrar, cheirou o aroma forte, era papas de painço. Não quer comer? Perguntou Van inocente. Claro que não. Riu, sentou-se à mesa e disse, achei que comer uma vez por semana já era muito bom. Suas palavras fazem parecer que eu te deixo passar fome. Van revirou os olhos e serviu as papas. Ele riu, ergueu a tigela, soprou e provou. Liu Ymng perguntou vagamente, Fongo, depois de comer vamos sair? Sim, podemos ir devagar, voltaremos antes de escurecer. Ele assentiu, mastigando carne de veado. Precisamos levar gelo. Ela deixou os pauzinhos e pegou o gelo fresco. Pronto. Sentou-se satisfeita. Meia hora depois, carregava um tubo de bambu com gelo e saiu com ele. Eu sei. Ele acenou sem olhar para trás, caminhando pelo riacho. LP. Ela cantarolava, ajustando o chapéu largo, seguindo de perto. Ele pensava no último presente mensal, a consciência tridimensional, além de fazê-lo desmaiar, não parecia ter outro efeito. Andando à frente, ela perguntou curiosa, Fongo, no que pensa? Parece sério. Nada, tenha cuidado, olhe o caminho, não torça o tornozelo. Ele lembrou. Fique tranquilo, estou olhando. Respondeu, mas se torcesse de novo talvez não saísse mais. Espero achar mais cogumelos desta vez. Murmurou, Kabuki. Caminharam devagar, após mais de 2 horas surgiram arbustos e árvores. HCU. Ela cruzou o riacho por uma pedra. Vamos por aqui. Ele disse. Está bem. Assentiu, seguindo. Depois de 10 minutos, entraram numa floresta sombria, árvores altas bloqueavam o sol, era mais fresco. Tenha cuidado, se algo acontecer grite alto, mas não vá longe. Ele advertiu. Não procure só cogumelos, lembre-se do caminho. Acrescentou. Certo, eu lembro. Ela acenou sem olhar. LLP. Ela cantarolava, batendo arbustos com um galho, olhos atentos ao chão. Cogumelos, apareçam. Murmurou,
mexendo folhas caídas. Sem perceber, andou mais de 10 minutos procurando. Parou confusa. Onde estava? S. Fong. Chamou, sem resposta. Céus, estou perdida. Mordeu o lábio, bateu na cabeça, tinha acabado de ser avisada e já errava. Talvez por aqui. Confiou no instinto e escolheu uma direção. Andou mais de 10 minutos, o lugar mais estranho, árvores mais altas. Sob uma grande árvore cresciam cogumelos dourados, cercados de folhas secas, claramente intocados. Cogumelos. Seu rosto brilhou, avançou. Craque. Ah! Um galho quebrou, ela caiu. Pisou numa raiz oca coberta de folhas, escorregou e caiu. SSS. Ofegava de dor no chão, ainda murmurando, por que tão azarada? S. Fong, onde está? Gritou, sem resposta. Mordeu o lábio, sentou-se, pressionou o tornozelo inchado, murmurou, que azar, torce o pé. Tentou levantar-se, mas não conseguiu, mãos e joelhos arranhados, corpo dolorido, sem forças. S. Fong, onde está? Gritou desesperada. O tempo passou, só pássaros e folhas respondiam. Mana, ouvi alguém gritar à frente. Uma voz feminina soou. Capítulo 684, é assim. Sério, por que não ouvi nada? Nyantanok estava cheia de dúvidas. Ouviu em silêncio, além do canto dos pássaros e do farfalhar das folhas não havia mais nada. Ao lado dela soou uma voz suave. Não, talvez tenha ouvido errado. Nyantanok apertou os lábios, sussurrando. Estranho, ouvi claramente agora há pouco, até parecia o nome de alguém. Tudo bem, deve ser engano. Vamos ao bosque de espinhos, hoje ainda temos de mover muitos galhos. Nyantanok falou docemente, acariciando a cabeça da irmã. Está bem. Nyantanok também suspeitou que ouviu errado. Só Fong, onde você está? Nesse momento, a voz soou novamente, desta vez muito clara. Irmã, ouça, eu realmente ouvi. Nyantanok parou e falou inocentemente. Eu também ouvi. Nyantanok franziu a testa, parou e olhou para o som. Quem é Só Fong? Quem estão chamando? Irmã, devemos ir ver. Nyantanok perguntou suavemente. Deve ser outro concorrente, melhor não incomodar. Nyantanok disse seriamente. Desde que ouviu aquela voz, seu coração se afundou. Ainda havia outros concorrentes por perto, então quantos recursos restavam? Mas a voz soava dolorosa. Realmente não vamos olhar. Nyantanok murmurou. Isso. Nyantanok hesitou. Nyantanok puxou a mão da irmã que segurava a faca e sussurrou. Vamos apenas dar uma olhada, se a pessoa estiver bem, vamos embora. Está bem. Nyantanok suspirou, acariciou a cabeça da irmã, ela ainda era bondosa como sempre. Tenha cuidado. Nyantanok avisou, segurando o arco com a outra mão, pronta para atacar. Só Fong, Só Fong. Liu Ypsilon apoiou-se contra uma árvore, abraçando o arco e o tubo de bambu, gritando alto. Suspirou, fechou a boca, olhou para o drone e disse impotente. Nem sei onde estou, Só Fong certamente não pode me ouvir. De repente, veio um farfalhar, algo se aproximava. Ei, você está bem? Dos arbustos, Nyantanok apareceu, perguntando com preocupação. Nyantanok estava ao lado, vigilante, olhando fixamente para Liu Ypsilon, com curiosidade e surpresa. Liu Ypsilon deu a impressão de duas palavras, bondosa e gentil. Seu rosto e figura mostravam que comia bem, caso contrário não teria um corpo tão saudável. Quem são vocês? Por que aqui? Liu Ypsilon franziu a testa e perguntou. Vivemos perto, ouvimos sua voz e viemos. Nyantanok respondeu, parando os passos. Ah! Liu Ypsilon ficou surpresa. Perto? Então por que nunca vi vocês antes? Mudamos há 2 dias.
Yanunok respondeu sem pensar. Estranho. Por que todos se mudam para cá? Liu Ypsilon murmurou, lembrando-se dos irmãos Zhao. Vocês também vivem perto? Yantanok perguntou. Liu Ypsilon revirou os olhos e respondeu naturalmente. Claro, desde que cheguei à ilha sempre estive aqui. Yantanok franziu a testa, assentiu levemente, pensativa. Não falem mais, acabei de machucar o pé. Liu Ypsilon disse amargamente, baixou o arco e pegou o tubo de bambu para esfregar a perna. Um entorse em até 48 horas pode ser tratado com compressa de gelo, aliviando a dor e o inchaço, relaxando os músculos, melhorando a circulação, retardando a renovação da pele. Depois de um entorse, pequenos vasos sanguíneos se rompem e sangram, normalmente apenas após 24 horas o inchaço para, mas o gelo acelera a coagulação. Precisa de ajuda? Yantanok perguntou. Talvez. Yantanok pegou a faca, logo cortou um pedaço de madeira grosso como um pulso, com mais de 1 metro de comprimento. Entregou-o a Liu Ypsilon, perguntando suavemente. Precisa que eu apoie você? Não, quero continuar com o gelo. Liu Ypsilon sorriu, embora seu tornozelo ainda doesse. Gelo? Yantanok levantou as sobrancelhas. Isso era selva. De onde vinha gelo? Você tem gelo? Yanbunok perguntou com dúvida. Sim, bem aqui. Liu Ypsilon franziu a testa, abriu o tubo de bambu e revelou o gelo derretendo. Realmente gelo. Como? Vocês têm geladeira. Yanwu. Nok cobriu a boca surpresa. Yantanok também ficou surpresa, olhando para o gelo ainda frio, claramente real. Sofong é seu companheiro? Yantanok perguntou curiosa. Eu gostaria. Liu Ypsilon murmurou. Yantanok ficou surpresa, perguntou instintivamente. Não. Sim e não, é difícil dizer. Liu Ypsilon deu de ombros, sem querer explicar mais. Então onde está Sofong? Por que deixou você aqui? Yandunok perguntou curiosa. Não me deixou, apenas me perdi, não sei onde estou. Liu Ypsilon corou, olhos desviando, embora não quisesse admitir era verdade. Perdida. As irmãs se olharam, silêncio nos olhos. Tosse, contanto que eu volte ao riacho, posso achar o caminho. Liu Ypsilon tossiu, escondendo a vergonha. O riacho, não longe daqui. Yanunok apontou casualmente atrás. Sério? Liu Ypsilon se alegrou. Contanto que encontrasse o riacho, o seguisse de volta ao bosque de espinhos, poderia voltar ao seu lugar. Querendo encontrar Sofong ou voltar a se esconder, qualquer um serviria, mas na verdade, queria mais encontrar Sofong. Capítulo 685. São estes dois um casal? Está tudo bem, com este cajado eu consigo andar. Liu Ymng fez um biquinho, apontando para o bastão. Guardou o tubo de bambu, pegou o cajado e tentou se levantar. Eu te ajudo. Yanhngc se aproximou e segurou seu braço. Obrigada. Liu Ymng virou a cabeça em gratidão, seus olhos caíram na bochecha da jovem, e perguntou, o que aconteceu no seu rosto? Ah! Nada. Yanhngc se empalideceu, cobriu a bochecha, seu rosto antes corado agora pálido, e se virou. Ah, desculpe, não foi de propósito. Liu Ymng se sentiu culpada. Depois disse, meu nome é Liu Ymng, como vocês se chamam? Sou Yantan-ngc, está é minha irmã mais nova, Yanhngc. Respondeu suavemente, apoiando-a a bons nomes. Liu Ymng elogiou. Obrigada, consegue andar? Yantan-ngc perguntou, soltando sua mão. Vou tentar. Liu Ymng se apoiou no cajado, levantou a perna ferida e avançou com a esquerda. Caminhou cambaleando, mas conseguiu. Assim não dá, pode cair na floresta. Yantan-ngc franziu a testa.
Está bem, eu consigo. Liu YMNG acenou, pensando que S-Fong devia estar preocupado, precisava voltar. Deixe-me te levar. Yan NHNGC disse, já calma. Não precisa. Liu YMNG acenou, não querendo incomodar. Caminhou alguns passos, depois olhou para os cogumelos debaixo da grande árvore. Quer aqueles cogumelos? Eu pego para você. Yan NHNGC disse alegre, e cavou 5 cogumelos com um graveto. Ah, obrigada. Liu YMNG riu, depois se desculpou. Perdão, não quis tocar em assunto triste, não tive má intenção. Yan NHNGC respondeu, está bem, sei que só foi curiosidade. Que bom. Liu YMNG suspirou. Yantan NGC olhou para a irmã e depois para ela, pensativa. Vamos te levar, aqui tem mato e pode escorregar. Yan NHNGC a apoiou com cuidado, evitando ferimento. Sorriu, não tem problema, só vínhamos cortar alguns galhos. Ah! Perto do riacho com árvores espinhosas? Liu YMNG se animou. Sim, conhece. Yan NHNGC assentiu. Ótimo, vamos lá, talvez S-Fong esteja ali. Sorriu, olhando para a irmã. Obrigada. Liu YMNG aliviou-se. De nada, cuidado. Yan NHNGC alertou. Yantan NGC foi à frente, segurando sua outra mão. Onde viviam antes? Como chegaram aqui? Liu YMNG perguntou. Na montanha alta, havia poucos recursos, subir e descer era difícil, então nos mudamos. Respondeu. Entendi. Ela assentiu. Sabe a distância até a costa? Perguntou. Não é longe, menos de um dia daqui. Respondeu. Maravilha. Seu rosto se iluminou. Vocês querem ir à costa? Perguntou. Sim. Assentiu, trocando olhares com a irmã. Depois de meia hora, chegaram ao matagal. Será que ele ouve? Yantan NGC murmurou. Toque, toque. Quem você chama de pervertido? A voz de S-Fong soou, ele apareceu com um arco. Ótimo, finalmente te encontrei. Liu YMNG suspirou aliviada. S-Fong franziu o senho, essa frase deveria ser minha, você se perdeu. Ah, nada. Ela desviou o olhar. Ele suspirou, percebeu. Aproximou-se. Você se feriu. Só escorreguei, não é grave, mas achei cogumelos, olha. Ela mostrou a cesta com 5 cogumelos. Você, avisei tantas vezes, e ainda machucou a perna. S-Fong esfregou a têmpora, impotente. Foi um acidente. Ela fez biquinho. Ele suspirou, sua irmã não vai te deixar sair mais. Hai, não, só ficará em silêncio. Ela imitou a irmã. Hai, está tudo bem. Riu. As irmãs observavam surpresas, pensando, são estes dois um casal? S-Fong perguntou curioso, e vocês, quem são? Capítulo 686, Você ainda é linda. Olá, eu sou So-Fong. So-Fong cumprimentou educadamente. Obrigado por ajudar Y-Mon. De nada. Yantan hesitou um pouco e apertou sua mão. Eles se soltaram rapidamente sem muita conversa, o que fez Yantan ter mais certeza de que eram amantes. Mas por que não estavam no mesmo grupo? Isso era intrigante. Pela conversa, ela percebeu que Y-Mon e So-Fong eram de equipes diferentes. Y-Mon perguntou curiosa. So-Fong, você encontrou cogumelos de gordura de galinha? Sim, encontrei um pouco mais que você. So-Fong abaixou o cesto de bambu para que ela visse. Uma flor, 2 flores, 11 flores, tantas. Y-Mon piscou surpresa. Foi apenas sorte. So-Fong explicou.
Ele olhou algumas vezes para Yan Yunok, ela parecia ter 17 ou 18. Yan Yunok virou-se instintivamente, cobrindo a cicatriz em sua bochecha esquerda. Sofong, não me olhe assim. Mon franziu o nariz e o advertiu. Ah, não quis, só achei que ela tem a mesma idade de Van An. É incrível que tenha sobrevivido meio ano na ilha. Explicou ele. Sério, Yunok, quantos anos você tem? Perguntou Mon surpresa. Fiz aniversário na montanha, agora tenho 17. Respondeu Yunok, perguntando-se quem era Van An. Da mesma idade de Van An, se encontrarem se darão bem. Disse Sofong admirado. Não. Disse Yunok baixando a cabeça. Sofong se surpreendeu e perguntou. Por quê? Yunok. Yantanok franziu a testa e se adiantou para proteger a irmã. Naquele instante, Sofong entendeu. Seu rosto permaneceu calmo, apenas no início mostrou surpresa, depois pesar e tristeza. Sim. O rosto de Yunok mostrava dúvida, mas ela viu carinho em seus olhos, não repulsa ou medo. Você não deve pensar assim, Van An não é esse tipo de pessoa. Disse Sofong sorrindo gentilmente. Ele parou, lembrando. Van An e eu crescemos em um orfanato. Lá conhecemos uma menina, seus ferimentos eram muito piores que os seus. As irmãs se olharam surpresas, então Sofong e Van An cresceram em um orfanato. Ele respirou fundo e continuou. Essa menina perdeu as pernas em um incêndio, metade da pele queimada, mesmo assim sempre brincava feliz com todos. Yunok tapou a boca, os olhos marejados, muito emocionada. Se estivesse viva, teria 16 anos este ano. Suspirou Sofong, lembrando-se da menina na cadeira de rodas que sempre sorria. O que aconteceu com ela? Perguntou Yunok trêmula. Ano passado descobriram câncer em estágio terminal. Suspirou ele. As pessoas devem viver felizes, não se importar tanto com os olhares dos outros. Ele acariciou sua cabeça. Além disso, você ainda é linda. Yunok corou e perguntou. De verdade? Sim, eu sei. Seus olhos brilharam, assentindo com firmeza, seu espírito mudou completamente. Yantanok ficou surpresa, uma frase dele transformou a irmã. Certo, vou levar Mon para tratar os ferimentos. Sofong pegou o cesto. Se tiverem tempo, venham ao nosso acampamento, sigam o riacho. Sim, quero conhecer Van An. Disse Yunok animada. Ele olhou para Mon. Suba, precisamos cuidar dos ferimentos. Está bem. Mon corou e subiu em suas costas, abraçando-o forte. Vamos. Ele a levantou e caminhou pelo riacho. Mon olhou para trás sorrindo. Tanok, Yunok, obrigada. Venham nos visitar. Está bem. Tanok acenou. Sofong, obrigada. Gritou Yunok. De nada. Ele não se virou, logo desapareceram entre as árvores. Eles se foram. Yunok respirou fundo, colocando o cabelo atrás da orelha. Sorriu para a irmã. Mana, agora também sou muito linda, não é? Você é a mais linda. Tanok a abraçou com olhos marejados. Hehe, eu sabia, vamos cortar alguns galhos, já está tarde. Yunok bateu nas costas da irmã. Está bem. Tanok respirou fundo e a levou até os arbustos. Mana, Sofong e Mon devem ser um casal? Perguntou o Yunok inocente. Mana, quero ir ao acampamento deles conhecer Van An, pode ser? Perguntou ela baixinho. Está bem, iremos juntas quando tivermos tempo. Respondeu Tanok com carinho. Capítulo 687. Já estás acostumada. Dentro da cabana, Van An e Liu Tu sentaram-se à mesa de madeira, usando pedras para moer os grãos. Minhas mãos estão doloridas. Van An fez uma careta, abaixou as mãos e esfregou o pulso. Vamos parar por hoje, este painço dá para 4 ou 5 refeições.
Disse Liu Y suavemente. Está bem, vamos fazer assim. Van assentiu, limpou as cascas, despejou o painço em um pote de cerâmica, selou e colocou na prateleira de madeira para evitar umidade. Ah! Liu Y levantou-se, foi até a janela se espreguiçar, olhando a vegetação verdejante, seus olhos se suavizaram. Esse Fong deve voltar logo. Van aproximou-se e também olhou para fora. Liu Y semicerrando os olhos, inclinou-se e perguntou com dúvida, são S. Fong e os outros? Parece que sim, Mon está sendo carregada por S. Fong. O que aconteceu? Os longos cílios de Van tremeram, seu rosto mostrou surpresa. Mana, Van, voltamos. De longe, Liu Y Mon as viu na janela, levantou a mão acenando e gritou, machucei a perna de novo. Os lábios de Liu Y se contraíram, de novo. Impossível! Van exclamou, correu escada abaixo e abriu a porta. Creak! A porta se abriu, S. Fong carregava Liu Y Mon. Ops, errei de novo. Liu Y Mon riu. Liu Y Tu revirou os olhos, como você é ousada. Coloque Mon no chão. Van disse suavemente. Sim, vamos subir. S. Fong sorriu com amargura, subiu a escada e colocou Liu Y Mon em uma cadeira. Obrigada. Liu Y Tu olhou para S. Fong. Está bem, não é pesada. S. Fong acenou, procurou remédio na prateleira. Cale-se. Liu Y Tu bateu na cabeça da irmã. Liu Y Mon fez beicinho, não maltrate os feridos. Ah! Liu Y Tu sentou-se, tocou suavemente a perna inchada e perguntou, dói? Estou bem, já acostumei. Liu Y Mon acenou. Já acostumada. Liu Y Tu levantou a mão, conteve-se. Não me bata, desta vez conhecemos novas concorrentes. Liu Y Mon cobriu a cabeça. São Yanhonok e Yantanok, irmãs gêmeas. Liu Y Mon contou. Yanhonok, que nome bonito. Van disse. Van franziu os lábios orgulhosa, continuou ouvindo. É isso. Liu Y Mon parou. Devemos mesmo agradecer às irmãs Yan. Liu Y Tu assentiu. Ainda bem que ajudaram, senão quem sabe o que teria acontecido. Van riu. Sim, mesmo sendo rivais, ainda me ajudaram, são boas pessoas. Liu Y Mon suspirou. Ainda há muitas pessoas boas neste mundo. S. Fong sentou-se diante dela, segurou suavemente sua perna inchada e disse, não se mova, vou enfaixar. Está bem. Liu Y Mon corou, seus olhos tímidos. S. Fong aplicou a pasta de ervas no tornozelo, perguntou, dói? Um pouco. Liu Y Mon respondeu. Aguente. S. Fong envolveu com um pano. Ele se levantou, pronto, troque o curativo uma vez por dia, em 3 dias estará curada. E o pulso e joelho? Van perguntou. Depois de verificar, S. Fong disse, não atingiu os tendões, apenas lave com água com sabão, vão sarar. Vai deixar cicatrizes? Liu Y Mon perguntou nervosa. Feridas pequenas, não deixarão cicatriz, não se preocupe. S. Fong sorriu. Está bem, fique tranquila na cabana estes dias, não pule mais. S. Fong disse divertido. Ah, então não posso fazer nada? Liu Y Mon fez beicinho. Liu Y Tu olhou, nem tanto, ainda há grãos para moer. Isso é abusar dos feridos, não posso me mover. Liu Y Mon mostrou a língua, fingindo. Liu Y Tu ficou sem saber se ria ou chorava. S. Fong, colheu algo desta vez? Van perguntou. Alguns cogumelos. S. Fong apontou para a cesta. Então vai cozinhar sopa de vegetais selvagens. Van sorriu. Se você quiser, eu faço. S. Fong acariciou sua cabeça. Van ancorou, sorriu docemente e assentiu.
Está bem, deixe o jantar comigo. S. Fong sorriu, pensou em alguns pratos e desceu. Vou cuidar da horta, amanhã plantaremos mais. S. Fong saiu. Eu ajudo. Van o seguiu de botas, cuidando do painço. S. Fong, a horta não é pequena. Van murmurou. Sim, precisamos construir mais cercas. S. Fong disse com a pá. Capítulo 688. Ainda poderiam subir ao céu. O fogo estalava. Na cabana de madeira, Van cuidava das chamas enquanto Só Fong preparava o jantar. Liu Ypsilon apoiava a cabeça na mesa, esperando em silêncio. Depois de mais de 20 minutos, colocaram na mesa uma sopa fumegante de verduras silvestres. Só Fong sorriu e disse, se estiveres com fome, bebe a sopa primeiro, os outros pratos ficarão prontos em breve. Está bem. Liu Ypsilon endireitou-se, cheirando com entusiasmo. Ótimo. Ela pegou a colher de madeira e serviu meio tigela. Depois de mais de 10 minutos, chegaram os outros pratos, uma mesa com comida vegetariana, carnes e 2 blocos macios de tofu. Os olhos de Liu Ypsilon brilharam e perguntou, Só Fong, como se chamam estes pratos? Só Fong sentou-se, apontando para o prato vegetariano. Isto é cogumelo de pinho no vapor, pode ser comido com verduras eutrema tênue. O prato era simplesmente cogumelos limpos cozidos no vapor para preservar o sabor puro, acompanhado de verduras se desejado. Isto é fruta-pão recheada com carne, prova. Era uma fruta-pão oca, recheada com veado picado, dourada na frigideira e depois cozida com pimenta e especiarias num molho. Cheira tão bem. As 3 meninas engoliram em seco. Outro prato era cogumelo de pinho com marisco, usando ostras secas, caracóis, algas marinhas e cogumelos fatiados, cozidos num guisado colorido. Parece delicioso. Liu Ypsilon apontou. Não apenas parece, realmente sabe bem. Van corrigiu com seriedade, ainda com óleo nos lábios, prova de que tinha provado às escondidas. Comam rápido, frio não fica bom. Só Fong levantou os pauzinhos. Está bem. As 3 meninas pegaram nos pauzinhos. Gosto mais deste guisado de cogumelo de pinho com marisco. Liu Ypsilon tu pegou logo. Eu gosto de todos. Van sorriu. Enquanto for o Só Fong a cozinhar, gostas de tudo. Liu Ypsilon brincou. Van ancorou e protestou, não é verdade. Só Fong sorriu, servindo mais sopa na tigela dela, e disse com ternura, não comas só arroz, bebe mais sopa para a saúde. Está bem. Van respondeu alegre. Na transmissão ao vivo, os comentários correram. De repente o arroz parece sem sabor, eu também quero ir para a ilha Inuit. Confirmado, Só Fong é um chefe escondido. Se ele não competir, eu o contratarei como chefe no meu restaurante. Não, ele deve vir ao meu, 5 estrelas Michelin, não o trataremos mal. Os grandes realmente têm tanto tempo livre para assistir e comentar. Depois de meia hora, os 4 terminaram de comer, todos arrotaram. Só Fong. Liu Ypsilon hesitou. O que foi? Diz. Só Fong franziu a testa. Quero convidar as irmãs Yan para comer, como agradecimento. Liu Ypsilon encolheu-se, olhar evasivo. Ypsilon. Liu Ypsilon tu franziu a testa. Claro, sem problema. Só Fong concordou de imediato. Sério? Liu Ypsilon ficou surpresa e perguntou animada, aceitas? Sim, mas espera até estares curada, iremos pessoalmente agradecer. Só Fong disse suavemente. Ele tem razão, isso mostra sinceridade, não se pode pedir alguém para viajar longe apenas para agradecer. Van assentiu firmemente. Obrigada. Liu Ypsilon tu disse seriamente. Somos amigas, dizer obrigada é formal demais. Van encostou a cabeça no ombro de Liu Ypsilon tu. Só Fong apertou os lábios, pensando, não deveria ela também me abraçar?
Em outro lugar, há mais de 3 horas, os irmãos Zhao sentaram-se junto à fogueira, frustrados. Por que não encontramos o acampamento deles? Zhao Lei franziu a testa. Será que fomos na direção errada? Zhao Loi suspirou. Procuraram 2 dias, encontrando apenas uma parede de pedra caída pela inundação. Impossível, eles claramente foram por lá, os galhos cortados o mostram. Zhao Lei afirmou. Os olhos dele brilharam. Será que não fomos longe o suficiente? Sempre voltavam antes de escurecer, perdendo tempo no caminho. Já dormimos na floresta, ainda não queres carne? Zhao Lei perguntou. Claro. Zhao Loi respondeu. Zhao Lei olhou para a câmera. A voz tornou-se fria. Amanhã iremos mais longe. Não acredito que não encontraremos o acampamento deles. E se ainda não encontrarmos? Zhao Loi perguntou. Impossível. Será que eles ainda poderiam subir ao céu? Zhao Lei rugiu. Desde que ficaram sem carne, todas as noites a fome os acordava, difícil voltar a dormir. Ele levantou-se e entrou na floresta escura. Foi urinar. Zhao Loi murmurou zangado. Sem tocha, cuidado com as cobras. Zhao Lei gritou. Cala a boca. Zhao Loi gritou furioso. Capítulo 689, o perigo se aproxima. Ah! Sofong curvou ligeiramente os lábios, abriu os olhos e olhou para a jovem adormecida ao seu lado, seu rosto cheio de ternura, depois saiu da cama com cuidado. Marcar. A ordem ecoou em sua mente. Um instante depois, a tela de simulação apareceu, mostrando o número 2 dias brilhando. Sofong foi até a janela, olhou para longe e murmurou, é o dia 220 na selva. O que o quinto pacote trará? Murmurou, depois pegou seus itens de higiene e desceu. Meia hora depois, as irmãs Liu e a jovem se levantaram. Não se mexa, deixe-me ajudar. Liu Y Tu apoiou a irmã mais nova que pulava em um pé. Posso pular sozinha. Liu Y Mon disse confiante. Se não tiver cuidado, pode ferir a perna esquerda, cair, ser mordida por um cachorro e acabar arruinando seu rosto, nunca se casando. Liu Y Tu enumerou as consequências. Irmã, isso é assustador. Liu Y Mon encolheu-se, admitiu obediente. Melhor você me ajudar, não quero viver sozinha para sempre. Liu Y Tu sorriu, certa de que poderia controlar sua irmã teimosa. Van cobriu a boca rindo, apenas Liu Y Tu poderia conter Liu Y Mon. Como sente sua perna? Sofong agachou-se para verificar. Ela franziu a testa, mordeu o lábio, suportou a coceira e disse com pena, não dói muito, só coça, quero arranhar. Aguente. Ele sorriu, levantou-se e misturou ervas, colocando-as no frasco. Mais de 10 minutos depois, removeu a bandagem velha e aplicou um novo remédio. Liu Y Mon balançou a perna após o tratamento, reclamou, pensando bem, ainda estou chateada, por que tão azarada? Não azar, apenas descuido. Ele riu. Ela mostrou a língua, fez careta e murmurou, da próxima vez ficarei contigo, sem me afastar. Mesmo que não dissesse, não me separarei de você novamente. Ele riu, limpou as mãos. O café da manhã está pronto. Van colocou o pão na mesa. Certo. Pararam de brincar, lavaram as mãos e comeram. Depois do café, plante o milho, depois colha mais frutos de pão. Ele pensou em voz alta, com a adega pronta, melhor armazenar mais. Liu Y Mon levantou a mão, depois envergonhada disse, eu, não consigo ir. Sofong, vá colher, eu cuido da horta. Van disse suavemente. Certo, prepararei as sementes. Ele assentiu. Sim. Ela sorriu. Logo após, preparou sementes e ervas, mergulhou. A grama já se tornará milho, não precisava mais. Van, a horta é sua, vou colher. Ele pegou o saco e cesto, desceu. Cuidado. Ela lembrou.
Entendido. Ele respondeu. Eu vou junto. Liu Tu terminou o ensopado, pegou um cesto. Está satisfeita? Ele franziu a testa. Soluce. Ela corou. Então vamos. Ele conteve o riso, desceu. Irmã, cuidado. Liu Mon gritou. Sim. Ela acenou sem se virar. Os dois deixaram o acampamento e entraram na floresta. Logo, o bosque de frutos apareceu. Eu subo, você recebe embaixo, cuidado para não ser atingida. Ele instruiu. Você também, cuidado. Ela lembrou. Sim. Ele subiu ágil. Jogue agora. Ela abriu o saco. Ele soltou, o fruto caiu dentro. Continue. Desta vez lançou 2. Aliviado, aumentou a velocidade. De repente, ruídos surgiram atrás dela, fazendo-o parar. O que houve? Ela perguntou. Não se mexa. Ele franziu o senho, a sensação de perigo cresceu. Certo. Ela apertou o fruto nas mãos. Embora não entendesse, sabia que aquele olhar significava perigo próximo. Fique parada. Ele repetiu baixo. Agachou-se no galho, inclinou-se para a frente, rosto focado. Os ruídos aumentaram, ela tremeu mas não se virou. Desesperada, olhou para ele, boca entreaberta. Confie em mim, não se mexa. Ela se assustou, sua voz soou em sua mente. Seria uma ilusão? Espero que não desconfie. Ele suspirou, usando comunicação mental na urgência, sem saber o resultado. Capítulo 690. 2 chutes para matar. O arbusto balançou levemente. Não vai sair. Sofon franziu a testa, sua aura dominante se espalhou. Num instante, um feixe de luz passou por sua mente, formando uma imagem tridimensional. O que é isso? Ele parou, então fez a imagem mudar, da frente para trás. Embora borrada, ainda distinguia árvores, ervas e um tigre. Seu rosto ficou tenso, seu foco aguçou. O tigre na visão saltou do arbusto, avançando para Liu Tu. Sua expressão mudou, seus pés se impulsionaram, seu corpo voou para trás dela. Ela sentiu algo atrás, quis virar, mas se conteve. Rugido! O tigre avançou rápido, a menos de 2 metros, depois meio metro. Caia para mim! Sofon pulou, liberando sua aura tirânica. Antes que ela reagisse, ele já havia pisado na cabeça do tigre. Rugido! Craque! Ossos quebraram, o tigre congelou, sangue jorrou da boca, tingindo folhas e solo. Bang bang! Ele torceu o pé, virou o tigre para confirmar a morte, então bateu as mãos e disse calmo, resolvido. Ela se virou, o rosto pálido, paralisada. Na transmissão, os espectadores explodiram, comentários inundaram a tela. Droga, droga, não tenho palavras para descrever o que sinto. Que diabos, o tigre morto com apenas 2 chutes. Sofon desafia os céus, lobos e tigres nada são para ele. Assustada. Ele franziu a testa, acenou diante dela, pensando, está bem? Não, estou bem. Seu corpo tremia, depois expirou com medo, dizendo, por que o tigre apareceu aqui? Tum-tum. Seu coração acelerou. Se ele não tivesse notado, ela estaria morta agora. Ao pensar nisso, seu rosto ficou mais pálido. Abra a boca, respire fundo, relaxe, está bem. Ele a acariciou suavemente nas costas, guiando a respiração. Uf, uf. Melhor, perguntou. Muito melhor. Ela olhou grata, não resistiu a abraçá-lo. Está bem, relaxe. Ele hesitou, depois acariciou suas costas para acalmá-la. Os observadores, a mim e outros, ficaram em silêncio por um momento, depois explodiram. Minha visão sobre ele mudou. Vuon Lao mexeu os lábios, incrédulo.
Sofong sempre foi tão forte. Nugutan Nuyet sorriu, como se não fosse surpresa. Na verdade, em seu coração ondas se agitavam, mas no rosto manteve calma. Muito bonito. Como pode ser tão bonito? Seu coração gritava, olhos brilhando de fascinação. Vidin, o que acha? A mim perguntou. Se em uma competição de artes marciais, ele só pode ser o primeiro. Tividin apertou os lábios, falou firme, completamente rendida. Sabia que nunca poderia fazer aquilo, matar um tigre com 2 chutes, impossível. Tão alta avaliação. A mim se surpreendeu. Não importa a idade, ele é o primeiro. Tividin acrescentou séria. Descobriu que cada vez entendia menos Sofong. Embora tenham convivido dias, ainda escondia muitos segredos. Ele não ousava admitir publicamente, senão mestres viriam causar problemas. Ao contrário de Tividin, ele não tinha um apoio tão forte. Kabuki. Sinceramente, se não for o primeiro, suspeitarei fraude. Wuon Lao suspirou. A mim sussurrou pelo fone, não há fraude, nem o acadêmico lhe permitiria. Oh! Wuon Lao olhou fixo. A mim endireitou as costas, respondeu perguntas do público, como se fosse efeito especial. De qualquer forma, o assunto mais quente é Sofong. Nugutan Nuyet deu de ombros. Wuon Lao ficou em silêncio. Obrigado, devo-lhe mais uma. Ela o abraçou forte, depois corou e se afastou. Cof, cof, está bem. Ele acenou. Ele a olhou de novo, preocupado. Você está realmente bem, por que seu corpo ainda treme? Está. Ela ergueu a mão, viu seus dedos tremerem. Ah! Inspirou, depois se sentiu leve. Não treme mais. Seus dedos se acalmaram. Bom. Ela não forçou mais, deu passos fracos longe do tigre, mas permaneceu perto dele, no fim sentou-se sob uma árvore de fruta-pão. Capítulo 691, trazendo uma surpresa. Ele carregava um pau de madeira como canga, em uma ponta pendia um saco de pão e na outra as patas amarradas do tigre. Vamos! Sofong levantou facilmente, olhou para Liu Ytu sob o salgueiro e perguntou baixinho, podemos ir? Sim. Liu Ytu apoiou-se no tronco e o seguiu. Sofong ficou aliviado e caminhou na frente. Ah! Ele suspirou. O que foi? Liu Ytu perguntou suavemente. Nada, só pensei na expressão de Van quando voltarmos. Sofong sorriu amargamente. Eu sei. Os lábios de Liu Ytu se curvaram com um leve sorriso. Sofong sorriu ternamente. Ela não vai me culpar, apenas o velho 099 vai se preocupar. Liu Ytu assentiu, sentindo certa inveja. Após uns 15 minutos, chegaram ao acampamento. Sofong empurrou o portão com uma mão e entrou. Ah, já voltaram. Van olhou surpresa. Mas logo seus olhos congelaram e a pá caiu de sua mão. De volta, com uma surpresa para você. Sofong riu, baixando a canga. Mas o tigre listrado chamou toda a atenção, essa surpresa era mais medo que alegria. Van franziu a testa, correndo da horta, assustada e preocupada. Foram menos de 1 hora e já trouxeram um tigre. Bem, tu pode explicar. Sofong disse impotente. Por sorte Sofong estava lá, caso contrário eu. Liu Ytu respirou fundo e contou tudo. Ao ouvi-la, Liu Ytu se inclinou pela janela, preocupada. Irmã, você está bem? Fique quieta, não faça bagunça. Liu Ytu instruiu. Então subam. Liu Ytu chamou. Está bem, subam primeiro. Sofong disse suavemente, descanse mais, talvez tire uma soneca. Então ele arrastou o tigre para o riacho, pois para ele comida não devia ser desperdiçada e aquela fera viraria refeição. Está tudo bem, o tigre não me tocou, Sofong o derrubou. Liu Ytu tranquilizou. Liu Ytu suspirou aliviada, brincando, parece que sua sorte não é boa,
encontrar um tigre assim. Ainda bem que Sofong estava lá. Van bateu no peito, suavemente e disse, Irmã Tu, você não está bem, descanse. Sim, estou cansada. Liu Y Tu murmurou. Durma. Van disse. Liu Y Tu tirou os sapatos, entrou no saco de dormir e logo sua respiração ficou tranquila. Parece que ela se assustou bastante. Liu Y murmurou. Deixe-a dormir, depois ficará bem. Van disse baixo. Sim. Liu Y assentiu, movendo-se com cuidado ao trabalhar o milho. Van observou um pouco, depois saiu silenciosamente e foi ajudar Sofong. Ela já dorme? Sofong perguntou. Sim, imediatamente, seu espírito não estava bom. Van respondeu preocupada. Dormir vai ajudar, foi só susto. Sofong disse. Sim, a floresta é muito perigosa. Van suspirou, cortando e lavando a carne do tigre. Eu confio nisso. Van assentiu. Sofong esfolou o tigre, limpou e deixou de molho com cinza e água. Hoje à noite comeremos carne de tigre, me pergunto como será o sabor. Van cheirou a carne, percebendo sangue e odor selvagem. Deve marinar com canela do mato e gengibre. Sofong lembrou. Está bem. Van assentiu. Ela adicionou lenha ao fogo, olhou para o céu e disse, faz muito tempo que não chove. De manhã processaram o tigre e à tarde penduraram a carne para defumar. Talvez logo chova. Sofong olhou para o céu, incerto. Sim, espero que chova, ficará mais fresco. Van suspirou. Cric. A porta de madeira se abriu, Liu Y Tu desceu, espreguiçando-se. Já estou bem, sinto-me renovada. Soltou o cabelo, parecendo animada. Então devo comer 2 tigelas grandes. Liu Y Tu brincou. Sem problema, farei mais. Van sorriu docemente, guardando a carne fresca. Está bem. Liu Y Tu assentiu. Vou preparar o jantar, logo estará pronto. Van subiu ansiosa. Da próxima vez em tal situação, não ficará tão assustada. Sofong disse gentilmente. Mas eu não quero outra vez. Liu Y Tu disse amargamente. Feras apareciam com frequência, mostrando que a ilha era perigosa. Na verdade, se Sofong soubesse das condições de outros competidores, gritaria injustiça. Só podemos rezar. Os lábios de Liu Y Tu tremeram, sua voz cheia de dúvidas. Capítulo 692, ainda tão tola. Van estava ocupada na cozinha, 2 panelas de ferro ferviam ao mesmo tempo, uma cozinhava a carne, a outra a sopa. Agora todos já se acostumaram a ter sopa no jantar, seja caldo de frutos do mar ou verduras silvestres com carne salgada, nunca podia faltar. Estou curiosa, como será o sabor da carne de tigre? Liu Y esfregou as mãos com o rosto cheio de expectativa. Ah, talvez não seja tão bom. De repente não se sentiu tão animada. Mas a carne de tigre é muito nutritiva. Sofong explicou sorrindo. A carne de tigre pode fortalecer o baço, dar energia, fortalecer ossos, tratar fraqueza, náusea e até malária. Tantos benefícios. Liu Y engoliu saliva, talvez não fosse tão ruim comer. Após mais de 10 minutos, Van levou a panela de ferro à mesa de madeira. Que cheiro bom, vou provar. Liu Y pegou os hachis, levou um pedaço de carne de tigre à boca e mastigou. Seus olhos brilharam e ela disse, o sabor não é ruim, só a textura é um pouco áspera. Usei a receita de carne de urso, então não deve ter gosto de peixe nem ácido, certo? Van riu. Milímetro, não está ruim. Liu Y pegou outro pedaço, falando com a boca cheia, nunca pensei que um dia comeria carne de tigre. Então somos mesmo gourmets. Ela sorriu inocente. Liu Y contraiu os lábios,
Comeu silenciosa um pedaço como se engolisse o choque. O sabor lembra um pouco a carne de urso. Comentou Van. Milímetro, mas a carne de herbívoros é melhor. Sofon percebeu um leve azedo. Da próxima vez devemos assar. Van bebeu sopa, não gostava muito de carne de tigre, comparada à de cervo ou coelho era pior. Embora a carne não fosse boa, em meia hora já não havia mais nada. Finalmente cheia. Liu Ymon acariciou a barriga arredondada. Milímetro, está bem. Ela sentiu brilhante. Mas espere até sua perna sarar, sem isso não poderá ir a lugar nenhum. Advertiu Liu Ymon. Já sei. Murmurou Liu Ymon. Sofong sorriu. Amanhã, quando trocar as ervas, já estará quase curada. Sério? Perguntou animada Liu Ymon. Claro, seu corpo é forte, com minhas ervas por isso recuperou tão rápido. Explicou Sofong. Então em breve poderei voltar ao mundo. Liu Ymon riu animada. Liu Ymon se assustou, bateu na cabeça dela zangada, rindo assim à noite, até os fantasmas se assustam. Me bateu de novo. Liu Ymon encolheu o pescoço, abraçando a cabeça triste. Ah! Sofong riu alto. O tempo passou e na manhã do terceiro dia, Liu Ymon acordou primeiro. Cortou um pedaço de carne de tigre para o animal, lavou-se, depois voltou à cabana para acender o fogo e ferver água. Uma panela de ferro cheia de água estava no fogão. Como sua habilidade na cozinha era limitada, preferia deixar a tarefa a outros, não queria estragar amanhã. Ah! Van virou-se, apoiou-se no peito de Sofong e esfregou os olhos sonolentos. Bom dia! Cumprimentou suavemente Liu Ymon. Está bem. Ela pegou a panela, despejou água quente num jarro de cerâmica. Mais de 10 minutos depois, a jovem voltou, arregaçou as mangas, amarrou um avental de pano e trabalhou com destreza na cozinha. Estou viva de novo. Liu Ymon abriu os olhos, a primeira coisa foi levantar-se e andar, a perna já recuperada. Liu Ymon cobriu o rosto, gritando irritada. Por que grita tão cedo? Mana, tua voz foi mais alta, também acordou Sofong. Retrucou Liu Ymon. O homem acordado permaneceu em silêncio. Vamos, hora do café da manhã. Van aplaudiu e sorriu, e hoje visitaremos as irmãs Yan. Ah! Sofong bocejou, saiu do saco de dormir, eu sei. Finalmente posso sair. Liu Ymon pulou feliz, a sensação de andar novamente era maravilhosa. Tem certeza que está curada? Perguntou Liu Ymon séria. Claro, até consigo dar cambalhotas, quer ver? Liu Ymon arregaçou as mangas pronta para se mover. Não, fique calma, não quero que quebre a outra perna. Liu Ymon rapidamente a deteve, dar cambalhotas dentro da cabana era loucura. Perguntou fria, quem disse que não é tola? Eu disse. Liu Ymon ergueu a cabeça séria, depois congelou, percebendo algo estranho. Vá lavar o rosto, depois do café devemos sair cedo. Interrompeu Liu Ymon. Ai, mas... Antes de responder, foi empurrada escada abaixo. Ainda tão tola. Ao despedi-la, Liu Ymon balançou a cabeça suspirando. Capítulo 693, a quem pertencerá? Leve um pouco de carne, vamos fazer otote, com peixe defumado e vegetais. Van pegou ingredientes da prateleira de madeira, contou e colocou na cesta de bambu de Sofong. Van, devemos levar folhas de hortelã. Liu Ymon pegou o pão da adega e colocou na cesta. Colha um pouco, pode ser molho. A voz de Van era clara. Está bem. Liu Ymon correu animada para colher hortelã no jardim junto ao riacho. Liu Ymon observou e sorriu amargamente. Van, você está se mudando. Van acenou e respondeu calma. Não, isso é só para o otot. Sofong sorriu amargo. A garota nem tinha visto as irmãs Yan.
Liu Y tu a viu colocar sal e óleo e disse, parece que estamos ajudando o rival a crescer. De qualquer forma o primeiro e o segundo são nossos, só resta o terceiro. Van sorriu confiante. Desde que soube que Sofong matou sozinho um urso e um tigre, sua confiança aumentou. Liu Y tu ficou surpresa, já estavam decidindo o terceiro lugar? Nesta competição, poder ajudar a irmã Mon mostra que sua qualidade não é ruim. Van falou enquanto colocava a pimenta moída. Parou e acrescentou, embora eu não saiba quem mais compete, ainda é melhor que os irmãos Zhao. Liu Y tu ficou surpresa de novo. Ela ainda guardava rancor porque aqueles desprezaram Sofong no helicóptero? Isso já é suficiente. Liu Y Mon voltou e colocou a hortelã na cesta. Vamos. Sofong estendeu a mão para Van. A garota segurou naturalmente. Sob os olhos admirados das irmãs Liu, os quatro desceram, fecharam o portão e seguiram pelo riacho. Ouvi dizer que rio acima, junto ao riacho, também há gente. Disse Liu Y Mon. Então sigamos o riacho. Sofong a conduziu. Liu Y Mon franziu a testa. Temo que não estejam lá, podemos voltar de mãos vazias. Não tem problema, no pior ficamos à beira do riacho esta noite. Sofong falou casual, planejava almoçar lá e voltar antes de escurecer. Então está bem. Liu Y Mon suspirou aliviada. Liu Y tu verificou a perna da irmã, viu que estava curada, ficou tranquila. Os quatro seguiram o riacho, caminho conhecido, sem atraso. Quase 3 horas depois viram uma cerca de espinhos e fumaça. Finalmente encontramos. Liu Y Mon se alegrou. Vamos. Van respirou fundo e apertou a mão de Sofong. Do outro lado, as irmãs Yan preparavam carne de cobra, tinham acabado de voltar da coleta. Irmã, faz tempo que não comemos cobra. Yan Nunok agachou olhando, ousava comer mas não tocar. Antes, nas montanhas, o pai às vezes pegava cobras, só então ela praticou comer. Podemos fazer sopa ou assar, deve ser bom. Yan Nunok lambeu os lábios. Sim, como a irmã disser. Yan Tanok sorriu, covinhas aparecendo, desviando da cabeça da cobra. Ah, ouço a voz de Nok. De fora veio um grito. Yan Nunok, Yan Tanok, viemos ver vocês. Essa é a voz de Liu Y Mon. As irmãs se olharam, surpresas e felizes. Vou abrir. Yan Nunok sorriu e correu a abrir a porta. Yan Tanok deixou a cobra numa pedra, levantou e seguiu. Viemos visitar e agradecer por nos salvar. Liu Y Mon riu e abraçou o Nok. Yan Tanok saiu e se assustou ao ver tanta gente. Dizer salvar a vida é exagero, sua perna está bem. Yan Nunok olhou a perna de Mon. Sim, com Sofong aqui, tal ferida não é nada. Liu Y Mon orgulhosa puxou Sofong para mostrar. Sofong também sabe medicina? Yan Nunok arregalou os olhos, lembrando do inchaço, e agora em poucos dias já andava. Só um pouco. Sofong assentiu. Muito impressionante. Os olhos de Pu Nok brilharam. Nos vemos de novo, está bem? Sofong cumprimentou Yan Tanok. Estou bem. Ela sorriu educada, perguntando-se por que vinham tantos. Deixe-me apresentar, esta é minha irmã, Liu Y Tu. Liu Y Mon se afastou. Olá. Yan Nunok cumprimentou tímida, depois olhou as irmãs. Olá. Liu Y Tu sorriu e explicou, eu e Y Mon somos gêmeas, ela tem cabelo curto, um pouco louca. Fácil de distinguir. Irmã, por que me apresenta assim? Liu Y Mon fez beicinho zangada. Yan Nunok cobriu a boca rindo. Capítulo 694, perfeito para cozinhar sopa. Van deu um passo à frente, segurou a mão de Yan Nunok com um sorriso e se apresentou. Van? Prazer em conhecê-la, ouvi Sofong falar de você. Yan Nunok observou atentamente a jovem à sua frente.
Sendo da mesma idade, não pôde deixar de admirar. A jovem era realmente bonita, mesmo após mais de meio ano ao ar livre, sua pele e cabelo ainda estavam bem cuidados. Eu sei, por isso hoje viemos, é uma honra conhecê-la. Van abriu os braços e abraçou Yan Unok com força. Você, não me acha feia? Yan Unok parou um pouco, seus olhos ficaram vermelhos. Claro que não, você continua muito bonita. Van afastou suavemente a franja de sua testa, sem medo colocou a mão ali e disse sinceramente. A aparência é para os outros, mas a beleza e a bondade vêm de dentro. Me abrace mais uma vez. Os olhos de Yan Unok ficaram ainda mais vermelhos ao abraçar a jovem. As irmãs Liu e Sofung ficaram surpresas, palavras tão profundas vindas de uma jovem, realmente dignas de ser uma aluna brilhante. Yan Tanok também se comoveu, foram essas pessoas que ajudaram sua irmã a se libertar dos problemas. Ela disse baixinho a Sofung. Planejávamos ir rio abaixo em alguns dias, mas hoje vocês já vieram. Liu Ymon deu um tapinha na cesta de bambu nas costas de Sofung e sorriu docemente. Hehe, vou convidá-los para o almoço, trouxemos todos os ingredientes. Ah! Isso é bondade demais, foi esforço de vocês conseguir a comida. Os belos olhos de Yan Tanok se arregalaram de surpresa, depois acenou rapidamente a mão para recusar. Não foi difícil, muito fácil, já que os trouxemos, levar de volta seria incômodo. Liu Ymon acenou despreocupada, dizendo inocentemente. Se levarmos de volta, Sofung ficará cansado. Liu Ymon pressionou os lábios, sabendo que com a força de Sofung essas coisas não eram nada. Isso. Yan Tanok franziu levemente a testa. Hehe, apenas uma refeição. Vim para retribuir a bondade, se não comer não dormirei bem esta noite. Liu Ymon atuou com grande habilidade. Está bem, vamos comer do lado de fora, com tanta gente dentro seria apertado. Sofung olhou para o abrigo, o espaço era limitado. Então vou buscar lenha. Liu Ymon entrou na floresta. Sério, tão imprudente, tenha cuidado. Liu Ymon hesitou e depois também pegou um machado e a seguiu, não podia deixar a irmã sozinha. Você é mais magra que eu, deixe-me cozinhar algo bom para você. Van beliscou as bochechas de Yan Unok, depois arregaçou as mangas e olhou para Sofung. Sofung, ajude a montar um fogão. Tudo bem, isso é simples. Sofung deixou a cesta, olhou ao redor e rapidamente encontrou uma grande pedra. Muito bom. Van assentiu satisfeita. É perigoso lá fora, pode haver lobos por perto. Yan Tanok alertou seriamente. Haha. Van cobriu a boca e riu baixinho. Do que você está rindo? Yan Tanok perguntou curiosa. Além de lobos, há ursos, tigres, leopardos, pitons, até linces e raposas. Van estendeu os dedos, enumerando as feras que haviam encontrado. Van, de verdade, existem tantos animais selvagens. O rosto de Yan Unok empalideceu, olhando para a floresta com calafrios. Claro, exceto linces e raposas, os outros já provamos. Van riu radiante. Ah! As irmãs Yan ficaram surpresas, a resposta mudou rápido demais, o que ela quis dizer com já provamos? O que significa? Yan Tanok perguntou incerta. Exatamente como dizem as palavras, mais tarde vou deixar vocês provarem. Van sussurrou misteriosa. Ela deu um tapinha confiante no braço de Sofung. Não se preocupem com segurança, eles é que devem se preocupar, nosso apetite é grande, venham quantos vierem, pegaremos todos. Hoje não apareceram, provavelmente cuidando do abrigo. Van explicou sorrindo. Primeiro lavemos os ingredientes. Van atirou a carne da cesta, agachou-se junto ao riacho para limpá-la da poeira. Ainda sinto que... Isso não é certo. Yan Tanok disse resignada. Mais de 10 minutos depois. Voltamos. As irmãs Liu retornaram com lenha. Perfeito.
vamos começar o caldo. Van acendeu o fogo com lenha e capim, depois encheu a panela de ferro com água do riacho e a colocou no fogão. Ela tirou 2 grandes ossos, pareciam fêmures de algum animal. Sofong, por favor, corte em pedaços menores. Van inclinou a cabeça. Tudo bem. Sofong pegou o machado, enxagou-o no riacho, colocou os ossos sobre a madeira e os golpeou com força. Bang, bang, bang. Na medida. Van pegou os ossos, lavou-os novamente, colocou-os na panela e acrescentou ostras secas e alguns cogumelos. O que é isso? Yandu Nok perguntou curiosa. Van explicou sorrindo. São ostras secas, cavadas na costa, algum dia iremos juntas. Sério? Os olhos de Yandu Nok brilharam. Claro, lá há muitas algas, caranguejos de cocô, conchas e peixes. Van recitou fluentemente, contando nos dedos. Eu vou te levar. Yantanok acariciou a cabeça da irmã com ternura. Quando forem ao mar, nos chamem também, o caminho passa pelo nosso acampamento, é fácil de encontrar. Van disse enquanto preparava os ingredientes. Tudo bem. Yantanok concordou. Van, o que eram aqueles ossos para a sopa? Yandu Nok perguntou curiosa. Ah, eram fêmures de tigre, perfeitos para a sopa. Van respondeu casualmente. Capítulo 695, na verdade muito simples. Sim, ainda há muitos, se quiserem podem vir buscá-los da próxima vez. Van respondeu casualmente. Clac. Yanhuio engoliu saliva, como se entendesse o significado das palavras anteriores de Van. Yan Qingyu não pôde deixar de confirmar de novo. Vocês mataram um tigre? Van encolheu os ombros, apontou com o queixo para Sofong e sussurrou. Sofong o matou. Ouvi a irmã dizer que foi esmagado com 2 chutes. Esmagado com 2 chutes? A boca de Yan Qingyu se contraiu. Seria uma piada? Não duvide, Sofong é poderoso. Liu Ymon riu e bateu no ombro de Sofong. As irmãs se olharam, vendo que Sofong não negava, seria verdade. Certo, sentem-se, ainda precisamos trabalhar antes de comer, por que continuar de pé? Van sorriu e incentivou. Está bem. Yan Qingyu voltou a si e puxou a irmã para sentar. Irmã Tu, ajude a cortar a carne de urso e de tigre. Van ordenou suavemente. Está bem. Liu Ymon tirou carne de urso e de tigre da cesta de bambu, junto com carne de cervo e peixe defumado. Carne de urso. Yanhuio tapou a boca assustada. Sim, mas não tão saborosa quanto a carne de cervo, só trouxe um pouco para vocês provarem. Van sorriu docemente. Liu Ymon riu, também havia carne de lobo e chacal, mas já acabou. Vocês comeram quase todos os animais selvagens da ilha. Yan Qingyu duvidou seriamente. Ainda não, lince e raposa não provamos, e leão também não. Van respondeu inocentemente. Aqui não deve haver leões, eles vivem na savana. Liu Ymon engoliu e murmurou. Será que a carne de leão é boa? Yan Qingyu ficou sem palavras de novo. Seriam tão ferozes assim. Clac, clac. A panela de ferro começou a ferver, a água cristalina tornou-se branca. Adicione um pouco de óleo, espere um momento. Van abriu um frasco pequeno de óleo vegetal. Derramou um pouco na panela, entregou o frasco a Yanhuio e disse gentilmente, isto é óleo vegetal, provavelmente nunca viram, não trouxe de volta, então dou tudo a vocês. Óleo vegetal? Como podem ter? Yan Qingyu se surpreendeu de novo. Sofong pensou. Van explicou casualmente. Sal. Os olhos das irmãs brilharam. Também foi ideia de Sofong. O rosto de Van brilhou de orgulho. Sofong. Yan Qingyu murmurou, ouvindo você, parece que não há nada que ele não possa fazer. De fato, ele também sabe cavar piscina, curar, massagear. Van contou nos dedos. Isso é demais.
Sofong interrompeu rapidamente. As irmãs o olharam surpresas, avaliando de cima a baixo. Cof, cof, não acreditem em tudo. Sofong tossiu. Não minto. Van fez beicinho inocente. Sofong sorriu amargamente. Ela revelaria todos os seus segredos? Chega de brincadeiras, lave as ervas selvagens primeiro. Van mostrou a língua e agachou-se no riacho. Meia hora depois, os ossos já tinham virado caldo espesso, a sopa estava pronta. Sentem-se rápido, já podem comer. Van chamou. Sente-se. Liu Ypsilon puxou Yan Huiyu para sentar. Yan Qingyu hesitou, mas finalmente sentou ao lado da irmã. Ah, vocês têm a X? Esqueci de trazer 2 pares a mais. Van contou constrangida. Vou buscar. Yan Huiyu correu e logo voltou com 2 pares, entregando um à irmã. Sim, carne de crocodilo de água salgada. Van assentiu. Experimentem e saberão. Van colocou uma tigela de molho diante das irmãs e disse, isto é molho, a carne de urso e de tigre tem sabor forte, com molho fica melhor. Clac, clac. A panela continuava fervendo. Está bem. Yan Huiyu segurou os hachis, confusa com tantas opções. Provem primeiro a carne de crocodilo, é muito boa. Van colocou um pedaço na panela. Obrigada. Yan Huiyu respondeu timidamente. De nada, comam mais. Van sorriu. Yan Qingyu olhou para a louça surpresa. Não estou enganada, isto também foi feito por Sofong. Correto. Liu Ypsilon riu. De verdade. Yan Qingyu suspirou, como não viver bem? No meio selvagem assim? Ela perguntou suavemente, Sofong, você é um aluno prodígio? Não, a verdadeira é ela. Sofong apontou com o queixo para Van. Yan Qingyu não entendeu. Van já estudou sozinha todo o primeiro ano da universidade. Sofong encolheu os ombros admirado. Muito impressionante. Yan Huiyu olhou para Van com admiração. Simples, para um aluno prodígio tudo é simples. Liu Ypsilon brincou. Sofong balançou a cabeça, mastigando um cogumelo. Não apenas conversem, a carne de crocodilo já está. Van colocou outro pedaço na tigela de Yan Huiyu e disse suavemente, rápido, provem se está boa. Capítulo 696, Cooperação. Ela pegou um pedaço de carne de crocodilo, soprou para esfriar, mergulhou no molho e o colocou na boca mastigando devagar. Yan Yunok mastigou 2 vezes, seus olhos brilharam de surpresa, virou a cabeça alegre e disse, maninha, a carne de crocodilo está deliciosa. É mesmo? Yan Tanok franziu os lábios, olhando para a panela de ferro onde acabará de colocar outro pedaço de carne de crocodilo. Faz muito tempo que não comemos algo tão saboroso. Yan Yunok fungou, colocou os hachis e a tigela de lado. Yunok, o que foi? Van perguntou curiosa, se está gostoso, devia comer mais. Yan Yunok enrugou o nariz e respondeu inocente, não, se eu comer algo tão bom agora, depois minha boca vai ficar exigente. Todos ficaram surpresos, sem saber o que dizer, até Sofong e as irmãs Liu ficaram em silêncio. Ouvindo a irmã, Yan Tanok colocou de lado a carne de crocodilo, com expressão um pouco solitária, olhou para o almoço farto e sorriu amargamente. Yunok não está errada, nossa capacidade é limitada, não podemos comer assim em toda a refeição. Na verdade, nem sempre é assim. Sofong refletiu e falou baixo. Por que diz isso? Yan Tanok perguntou confusa. Cooperação? Que tipo de cooperação? Yan Tanok franziu a testa, claramente intrigada. Naturalmente, exploramos novas áreas juntos, caçamos juntos, vivemos juntos. Sofong respondeu sério. O rosto de Yan Yunok ficou vermelho, murmurou baixinho, viver juntos? Ainda não entendo, tal cooperação para vocês é opcional, podemos até ser um fardo, então por quê? Yan Tanok perguntou séria. Quero dizer,
No fim apenas 3 equipes podem vencer esta competição. Entende meu ponto? Sofong olhou para o drone acima e disse com calma, talvez não saiba, mas agora na ilha restam poucas equipes. Tão rápido? Como sabe disso? Yantanor perguntou assustada. Essa história é longa, explicarei depois. Sofong acenou a mão e continuou, resumindo, se cooperarmos, a chance de vitória final é a maior. Cooperação para ficar entre os 3 primeiros? Os olhos de Yantanor brilharam. Se o que Sofong dizia era verdade, a aliança realmente aumentava as chances. Exatamente. Sofong ergueu as sobrancelhas, pegou os achis, já tinha dito o necessário, agora dependia da escolha de Yantanor. Deixe-me pensar, não posso te dar uma resposta agora. Yantanor ficou em silêncio por um momento e então levantou a cabeça, afinal, essa decisão não é pequena. Claro, ainda restam quase 5 meses até o fim da competição, sem pressa. Sofong sorriu compreensivo. As irmãs Liu trocaram olhares, aceitando a proposta de Sofong, pois assim poderiam se unir contra os de fora, aumentando a chance de vitória. Sofong, você também sabe atirar flechas? Yantanor perguntou surpresa. Só um pouco. Sofong sorriu humilde. Isso não é verdade, Sofong é um arqueiro infalível. Liu Ypsilon bateu em seu ombro orgulhosa. Não é exagero, mas em nosso clube de arco e flecha ninguém é mais forte que ele. Tudo bem, considere isso uma garantia. Sofong largou os achis, levantou-se, sacudiu as mãos e tirou um arco composto de chifre de cabra. É um arco composto? Posso ver. Os olhos de Yantanor brilharam, só agora percebendo. Bom arco, mas a corda não está boa. Yantanor examinou, rosto cheio de apreço. Não há jeito, as condições na ilha são limitadas, usamos como dá. Sofong disse resignado. Yantanor tentou puxar a corda, mas com sua força só conseguiu até a metade, já cansada. Van lembrou baixinho. Cuidado, não se machuque. Esse tipo de arco, você consegue puxar até o fim. Yantanor soltou a corda devagar, devolvendo, palavras não provam, ver é acreditar. Sofong pegou uma flecha, colocou na corda e disse, Ypsilon, coloca um pedaço de madeira como alvo. Na hora, deixa comigo. Liu Ypsilon correu, colocou um bloco em uma rocha assim. Passos e gritou, essa distância serve. A essa distância, será que acerta? Yantanor franziu a testa, olhando o pedaço de madeira do tamanho de um pulso tão longe, cheia de dúvida. Fique tranquila, ele vai acertar. Van disse confiante. Fium. Enquanto falavam, Sofong já tinha armado o arco, soltou, a flecha cortou o ar. Toque. Sob o olhar atônito de Yantanor, a flecha acertou exatamente o bloco, cravando-se na rocha. Realmente, acertou. Ela sussurrou, sabendo que nem seu pai caçador experiente faria isso. Sofong, mais uma flecha. De 100 passos, Liu Ypsilon colocou de novo o bloco e se escondeu atrás de uma árvore gritando. Fium. Outra flecha cortou o ar, acertando o alvo com precisão. E aí? Está bom. Sofong ergueu as sobrancelhas com orgulho. Yantanor respirou fundo e disse com sinceridade, realmente impressionante. Mais impressionante que papai e a irmã. Yantanor puxou a mão da irmã. Yantanor não pôde deixar de reconsiderar a proposta, olhou para a irmã mais nova, viu a cicatriz em sua bochecha e tomou uma decisão no coração. Capítulo 697. Bem-vindo à sua união. Não será desperdiçado, ainda não foi cozido, ainda pode ser guardado. Yantanor engoliu em segredo, falando inocentemente. Unok, Van pegou um pedaço de carne de veado cozida, mergulhou no molho e levou à boca de Yantanor. Yantanor pressionou os lábios, o nariz já sentiu o aroma. Clop. A garganta dela se moveu, inclinou a cabeça para a irmã, olhos perguntando em silêncio. Coma.
Yantanok sorriu e acariciou a cabeça da irmã. Então não serei educada. Yanunok sorriu docemente, abriu a boca para receber a carne de Van, satisfeita, tão saboroso, tão rico. Yantanok também pegou os achis, emocionada, quase um ano sem comer otot, agora novamente na ilha. Pegou carne de crocodilo, mergulhou e mastigou. Como está? Liu Ymon riu e perguntou. Muito bom. Yantanok foi conquistada pela comida, ainda mastigando, já colocando carne de veado na panela. Liu Ymon comeu carne de urso, suspirando, na verdade carne de cabra no Otod é a melhor. Se quiser, em alguns dias caçamos. Sofong disse enquanto recebia carne de Van. Os olhos de Yanunok se arregalaram, olhando entre Sofong, a irmã e Liu Ymon. Yantanok inflou as bochechas, voz abafada, há cabras nesta ilha. Sim, também há árvores de durião, mas agora não estão maduras. Liu Ymon disse com pesar. Mas é longe, especialmente depois de mover o acampamento, um dia não basta. Pensou. Entendi. Yantanok pressionou os lábios. Também temos frutapão, vamos assar para vocês provarem. Van levantou-se, pegou a fruta-pão, espetou e assou. Yanunok olhou curiosa. Fruta-pão, o que é isso? Um fruto com gosto de massa, bem bom. Liu Ymon explicou. Fruta-pão, parece delicioso. Yanunok largou os achis, esperando. Após alguns minutos, a casca ficou preta, o aroma espalhou. Deve estar pronto. Van abriu a fruta, cortou em pedaços e colocou na mesa. Yantanok provou, surpresa, primeira vez ouvindo. Meia hora depois, sentaram junto ao riacho, cheios. Vou buscar cinzas, lavar pratos com isso é limpo. Yanunok levantou-se, pronta. Yanunok, temos sabão. Van rapidamente disse. Ah. Ela parou, virou. Vocês têm sabão? Sim, só Fong fez. Van atirou o sabão. As irmãs examinaram curiosas. Como fazer sabão? Com óleo e cinzas? Não ficaria oleoso. Como vira sabão? Yanunok perguntou curiosa. Eu sei, cinza é alcalina. Liu Ymon disse, repetindo Sofong. Ainda não entendo. Yantanok balançou a cabeça. Enfim, óleo mais água de cinza faz sabão. Liu Ymon sorriu. Deixe-me lavar, sou boa nisso. Yanunok sentou, usou palha com sabão para esfregar. Ei, Yanunok, aqui pano. Van deu-lhe um pedaço. Use isso, limpa melhor. Yanunok olhou, perguntou. Isso também teceram? Tão ótimo. Ela tocou a roupa de Van, depois olhou a própria jaqueta, quente no verão. Há algo que vocês não façam? Yantanok suspirou, mais decidida. Hehe, isso não é nada, no nosso acampamento temos até mascotes poderosos. Liu Ymon disse misteriosa. Isso depende de você. Sofong sorriu. Yantanok olhou nos olhos de Sofong, assentiu, não temos muito, hoje iremos com vocês. Sofong congelou, sorriso rígido, perguntou, quer dizer? Quero cooperar, condição é estar entre os 3 primeiros, preciso de dinheiro para tratar minha irmã. Yantanok disse séria. Espero cooperação feliz. Ela estendeu a mão para apertar a de Sofong, segunda vez, mas sensação diferente. Mana, mudamos de novo. Yanunok surpresa, terminando de lavar. Sim, vou arrumar. Yantanok disse suavemente, entrando novamente. Capítulo 698. Não são amantes. As irmãs Liu se entreolharam, aceitando assim tão fácil. Achei que ela pensaria mais tempo. Liu Ymon mordeu os lábios e sussurrou. Liu Ymon deu de ombros e disse, talvez algo a tenha comovido. No esconderijo, Yantanok guardava coisas no saco de cipó. Tac tac tac. Yanunok se aproximou,
fechou meio o portão e perguntou, Mana, por que decidiu de repente? Não é de repente, pensei bem antes. Yan Tanok levantou, segurou a mão da irmã e disse, nosso objetivo é vencer a competição, ficar entre os 3 primeiros, e cooperar aumenta as chances. Mas isso não é depender de outros? Yan Moonok preocupou-se. É cooperação, mesmo sem iniciativa, se vencermos não importa. Tudo bem. Yan Moonok assentiu. Fica tranquila, sua irmã sabe avaliar, eles não são maus. Yan Tanok afagou a cabeça dela. Deixe eu ajudar. Yan Moonok sorriu e agachou-se. Quase 20 minutos depois, as irmãs Yan saíram com sacos e baldes. Já arrumaram tudo? Su Fong levantou e perguntou. Sim, o resto não importa. Yan Tanok respondeu. Então vamos. Su Fong pegou a cesta de bambu, segurou naturalmente a mão da jovem e seguiu rio abaixo. Ah, sério? Yan Moonok olhou suas mãos dadas, confusa, olhando a irmã. Perguntamos. Yan Tanok também estranhou. Su Fong não era par de Liu Ymen? Yan Moonok se aproximou de Liu Ymen e perguntou em voz baixa. Irmã Ymen, posso perguntar algo privado? Privado? Pergunte. Liu Ymen respondeu. Você e Su Fong não são amantes? Por que ele segura a mão de Van? Yan Moonok curiosa. Ah! Não mesmo? Yan Moonok exclamou. Liu Ymen suspirou. Claro que não, só somos boas amigas, não adivinhe. Yan Moonok murmurou, mas sempre que falam de Su Fong você sorri orgulhosa. Liu Ymen hesitou, explicou, mesmo? Não, entendeu errado. Que pena, Su Fong é muito notável. Yan Tanok suspirou. Van também é ótima, além de ser sua amiga de infância. Liu Ymen sorriu, eles cresceram juntos no orfanato. O vínculo é forte, basta saber disso. Entendi. Yan Moonok fez gesto de fechar a boca. Esperta. Liu Ymen aliviou-se. Interessante. Su Fong murmurou. O que disse? Van perguntou. Nada, só pensando no jantar. Su Fong riu. Van sorriu, balançou sua mão e disse, já decidi, comeremos bolinhos. Sim, eu também quero, mas não estranhos desta vez, senão assustamos elas. Su Fong beliscou a jovem. Entendido. Van riu. Quase 3 horas depois, surgiu uma paliçada. Esse é seu acampamento? Yan Moonok arregalou os olhos, até viu uma cabana, bem grande. Sim. Liu Ymen assentiu orgulhosa. Vocês construíram tudo? Yan Tanok admirou-se, um abrigo assim levaria ao menos 1 mês. Cric cric. Uma sombra negra saiu do acampamento, voando em Su Fong. Yan Moonok assustou-se, escondendo-se atrás da irmã. O que é isso? Yan Tanok empalideceu, sacou o arco. Claro. Yan Tanok franziu o senho. Cric cric. Claro voou até Su Fong, fechou as asas, pousou em seu braço e roçou a cabeça. Fio. Claro ergueu voo, girando sobre o acampamento. Claro é uma águia marinha careca? Seu animal de estimação. Yan Tanok engoliu. Sim, antes roubou um coelho, depois Su Fong o pegou. Liu Ymen contou. Incrível. As irmãs exclamaram. Liu Ymen sorriu misteriosa. Temos ainda Malkil e Goldan, verão depois, embora Goldan viva fora. Hehe, Goldan era o apelido de infância de Su Fong. Liu Ymen disse baixinho. Ah. Mesmo? Yan Moonok interessou-se. Claro, Van contou-me em segredo, também disse. Liu Ymen falava quando alguém à frente não aguentou. Su Fong contraiu os lábios e virou-se. Liu Ymen, o que está dizendo? Nada. Liu Ymen desviou o olhar culpada. Consegue ouvir isso?
Yantanok ficou surpresa. A 3 ou 4 metros, ouvia sussurros tão baixos? Capítulo 699. Apressados no romance. Chegamos. Aqui será onde vocês vão viver daqui em diante. M. Kabuki. Sofong empurrou o portão grande e conduziu a jovem para dentro. Yantanok parou de remoer, com dúvida e curiosidade, puxou a irmã pela mão e a acompanhou. Uau, é bem espaçoso. Yantanok exclamou baixinho. Yantanok fitou por um bom tempo, desconfiando dos próprios olhos. Havia até uma piscina no acampamento. Deixem as coisas primeiro, vocês não estão cansadas. Van acenou diante de Yantanok. Ah, certo. Yantanok recobrou a lucidez, pousou o fardo de lianas e seguiu a jovem para olhar em volta. Este é o porão, dentro guardamos raízes de pão e taro, aquilo é a piscina e ali fica a horta. Van apresentou enquanto apontava. Vocês até cavaram um porão. Yantanok se espantou. Van assentiu e explicou. Sim, Sofong disse que frutas e verduras silvestres se conservam por muito tempo no porão. O que é aquilo? Yantanok apontou para a grande gaiola. Foi preparado para um pássaro, mas parece que ele não gostou. Van respondeu naturalmente. Ela soltou a irmã, correu ao viveiro de coelhos, agachou e provocou o coelho selvagem pelas frestas. Sim, também há fazões e um filhote de cervo. Van apontou o fazão na gaiola e o cervinho que passeava. Esses coelhos estão bem graúdos, vocês não os comem? Yantanok perguntou surpresa. Os lábios de Yantanok se curvaram amargos, a diferença de qualidade de vida era mesmo incomum. Certo, vocês acabaram de chegar, olhem com calma, eu vou sovar a massa, hoje à noite teremos bolinhos. Van sorriu e subiu. Bolinhos. As irmãs Yan se entreolharam, a expectativa brilhou nos olhos. Isto será cimento. Yantanok tocou o piso junto à piscina, ainda na dúvida. Debaixo da casa de madeira veio a voz de Yantanok. Mana, aqui tem uma banheira enorme. Yantanok, o que estão fazendo? Subam logo. Liu Ymon apareceu na janela e chamou. Indo. Yantanok respondeu inocente. Yantanok inspirou fundo, lançou um olhar demorado à banheira e sussurrou. Vamos, subir para a casa de madeira. Tá bem. Yantanok cheirou a roupa, olhou de novo a banheira e subiu contrafeita. Creek. A porta se abriu e as irmãs entraram com seus pertences. Deixem as coisas na prateleira de madeira, mais tarde arrumamos. Liu Ymon disse, e tirou 2 tigelas de porcelana novinhas com um sorriso. Querem um chá quente? Acabei de preparar. Não fiquem tensas, à vontade, como em casa. Sofong trouxe o chá e falou gentil. Sim. Yantanok respondeu baixo, ainda incapaz de relaxar de verdade. Ela percorreu a cabana com o olhar, da cama grande ao biombo, depois o fogão, o piso de cimento, a mesa e até um banheiro. Há até banheiro. Seus olhos brilharam. Sim, é ótimo, né? Liu Ymon sorriu. Uhum. Yantanok entrou no banheiro. Não havia mau cheiro como imaginara, em vez disso havia um leve perfume de hortelã. Ela olhou para a prateleira da parede onde uma tigela de porcelana guardava várias bolinhas verdes escuras do tamanho de um ovo. O que é isso? Perguntou curiosa. Um perfume de ervas feito por Sofong. Liu Ymon explicou. As folhas de hortelã foram esmagadas para extrair o óleo, misturadas com pó de carvão e moldadas em bolinhas. De fato não há nada que Sofong não saiba fazer. Yantanok suspirou sentida. Quem vai sobreviver no mato e ainda cava piscina e cria bichos de estimação, quem mais domina tantas habilidades? Na sala de observação, a mim e os demais assistiam ao vivo de Sofong. Eu não esperava que as irmãs Yan cooperassem com Sofong, foi além da minha previsão. A mim cruzou os braços e suspirou. Restam apenas 6 equipes, enquanto Sofong já tem 3 equipes aliadas, parece que os outros têm pouca chance. Vuon Lao também suspirou.
Amin meneou a cabeça de leve. A menos que os irmãos Trieu e Tran Shihai voltem a cooperar e tragam lá um Coke, ainda há alguma chance de disputar. Os irmãos Trieu já romperam com Tran Shihai, como cooperariam de novo? Vuon Lao duvidou de tamanha magnanimidade. Impossível, os dois lados praticamente romperam. Amin negou com um sorriso amargo. Haha, o professor a disse, mesmo que cooperem de novo, só teriam uma nesga de chance de vitória. Nugu Tanuit churiou. Ha. Amin riu com gosto, é melhor falar pouco do que balança a opinião. Isso acaba favorecendo só Fong. Nugu Tanuit murmurou. Por que diz isso? Amin perguntou curioso. As irmãs Yan se juntaram, agora ele tem mais duas beldades ao lado, parece uma tela cheia de formosuras. Nugu Tanuit apontou ao monitor e brincou. Os lábios de Amin tremeram, ele não negou a própria inveja. Na cabana, Anunok avistou Mao Cao dormindo na viga. Aquele é Mao Cao. Liu Ymon ficou na ponta dos pés para tirá-lo, mas faltou um tantinho. Caldan é um esquilo, provavelmente está ocupado, apressado no romance lá fora, só volta de poucos em poucos dias. Liu Ymon fez biquinho, em pura impotência. Capítulo 700, O Homem Perfeito. Você verá. Van trouxe a tigela de barro da prateleira, tirou farinha fina para fazer pães e bolinhos. Yan Nunok perguntou curiosa, é farinha de trigo? Van balançou a cabeça e respondeu inocentemente, não, é pó de cana indiana. Então deixe-me ajudar. Yan Nunok arregaçou as mangas com entusiasmo. Está bem, mas primeiro deve lavar as mãos. Van entregou-lhe um sabonete do cesto de bambu. Certo. Yan Nunok pegou o sabonete e desceu. Precisa que eu faça algo? Yan Tanok esfregou as mãos nervosa, sem saber o que fazer. Sofon pensou e sorriu, hoje apenas descanse bem, na verdade não há muito a fazer. Está bem. Yan Tanok abriu a boca e só conseguiu dizer duas palavras impotentes. Sofon bebeu chá quente, depois pegou o machado e desceu. Entrou no armazém, escolheu alguns troncos e levou para o pátio, planejava construir uma cama grande, caso contrário as irmãs Yan dormiriam no chão esta noite. Olhou para o céu, faltava menos de uma hora para escurecer. Liu Ymon desceu com uma serra, animada disse, Sofong, deixe-me ajudar. Bom, primeiro corte as pernas da cama. Sofong sorriu. Deixe comigo. Liu Ymon bateu no peito, colocou o tronco no suporte, pisou e cortou. Tenha cuidado. Sofong lembrou. Eu sei. Liu Ymon respondeu. Logo Yan Tanok desceu, curiosa, o que estão fazendo? Claro que fazendo uma cama para vocês, senão dormiriam no chão. Sofong explicou. Não é preciso tanto trabalho. Yan Tanok mordeu o lábio, envergonhada disse, dormir no chão também é bom, plano e não úmido. Não é trabalho, ficará pronto rápido. Sofong disse enquanto trabalhava o bambu. Então eu também vou ajudar. Yan Tanok arregaçou as mangas e se aproximou. Está bem. Suas bochechas coraram, ela se agachou para segurar o tronco sob os pés de Liu Ymon. Os três trabalharam no pátio, o tempo passou, o sol se pôs atrás da montanha ocidental. Anoiteceu, apenas a estrutura da cama estava pronta, faltavam as tábuas. Sofong, não se apressem, venham jantar. Liu Ymon chamou da janela. Ele olhou a cama incompleta e disse suavemente, levem-na para cima primeiro, depois de comer continuamos. Então levarei o bambu, a cama fica contigo. Liu Ymon carregou o bambu e subiu. Eu ajudo, é muito pesada. Yan Tanok disse suavemente, a estrutura pesava mais de 100 libras, uma pessoa teria dificuldade. Não precisa, apenas leve as ferramentas. Sofong respondeu gentilmente, depois ergueu facilmente a estrutura e subiu. Que força! Yan Tanok abriu levemente os lábios, rapidamente pegou o machado e a serra e o seguiu.
Dentro da cabana, Sofon colocou a estrutura junto à parede, deixando espaço. Sentem-se, podemos comer. Yanunok arrumou a mesa. Certo. Liu Ymon bateu as mãos e sentou-se. Van colocou bolinhos na mesa, tossiu levemente e sorriu. Irmã Mon, esqueceu algo. Ah, devo lavar as mãos. Liu Ymon disse séria e desceu. Sofong riu e a seguiu. Yantanok olhou para as mãos sujas, em silêncio desceu também. Logo todos se sentaram ao redor da mesa de madeira, diante deles brilhavam bolinhos e sopa quente. Que saboroso! Yanunok pegou um bolinho, olhando a pele brilhante. Ela hesitou e colocou na boca, a pele se quebrou e o aroma com carne encheu sua boca. Yanunok cobriu a boca e exclamou, muito gostoso, é a primeira vez que como bolinhos tão bons. Por que tão deliciosos? Yantanok perguntou. Aqui Sofong e Van cozinham o melhor. Liu Ymon elogiou. Van sorriu, não subestime Sofong, ele cozinha ainda melhor. Sério? Yantanok olhou surpresa para Sofong, difícil acreditar que um homem perfeito cozinhe. Claro, algum dia provará. Liu Ymon acrescentou. Van assentiu, sim, terá. Está bem, amanhã farei o café da manhã. Sofong riu. Combinado então. Van sorriu. Sofong acariciou suavemente a cabeça dela, apenas diga o que quer comer, eu farei tudo. Se os bolinhos não encherem, até comida de cachorro enche. Liu Ymon franziu o nariz brincando. Van ancorou, rapidamente mudou o assunto. Prove este bolo de vegetais selvagens e carne de crocodilo. As irmãs Yan se olharam, viram alegria em seus olhos, a vida aqui era agradável. Durante o jantar, compartilharam algumas experiências na ilha. Então já houve um observador. Yantanok assentiu, não era de estranhar que Sofong soubesse quantos competidores restavam. Não apenas observador, até a televisão enviou gente para filmar um documentário. Van acrescentou. Liu Ymon levantou-se para limpar, preparando-se para lavar. Deixe-nos ajudar. As irmãs Yan levantaram-se juntas e arrumaram a mesa. Bom. Liu Ymon não recusou, era como uma cooperação natural, como costumava fazer com a irmã.